Porque essa palavra, ela é viva e é uma pessoa, e não é qualquer pessoa, é o próprio Deus. Uau! E olha só, a palavra de Deus é viva e eficiente. Diga, ela é viva e eficaz, eficiente. Ela tem eficácia, ela funciona, ela dá certo. Ela é eficaz. Veja bem, nós estamos falando de arma. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada. Está falando aqui de uma espada. Diga, a palavra é uma espada. Mas que natureza de espada? Abra comigo Apocalipse 1:16, por favor. Apocalipse 1:16. A Bíblia diz, essa é uma visão do apóstolo João, uma visão de Jesus glorificado. Agora deixa eu te dar uma chave para o livro de Apocalipse. Todos os fatos são literais. Quando a Bíblia relata um acontecimento, aquele acontecimento é mesmo daquele jeito, é um acontecimento literal. Mas os símbolos apontam para outras realidades. Todos os quadros simbológicos têm valores aqui que têm que ser interpretados. Então, por exemplo aqui, essa visão de Jesus é uma visão terrível. Imagina você no céu, você chega para Jesus lá e tem olho de fogo. E a boca dele tem uma espada de 2 gumes. Estava brincando com os irmãos hoje à tarde. Você tem que abaixar a cabeça. Senhor, vira a boca para lá, que senão você corta meu pescoço. É uma visão terrível. E a Bíblia mostra aqui no verso 16. Ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Pera lá, que coisa esquisita é essa? Da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes. Com toda a reverência, isso é monstruoso. Perna de bronze, cabelo de lã. Se você olha a Nova Jerusalém, ela é um caixote quadrado. Andar nas ruas de ouro de Jerusalém. Alguns irmãos acham que, irmãos, Deus, para comunicar princípios e valores, ele tinha de encontrar algum paralelo na realidade que você conhece. Por isso ele fala de cidade, por isso ele fala de ouro, porta, sol, chuva, pomba, rio, águas, bronze, ferro, enfim, todas essas coisas são da realidade do seu cotidiano, você conhece. Portanto, se ele usa isso como simbologia, você entende o que ele quer dizer com aquilo. Então, quando a espada aqui está na boca de Jesus, nós temos então já um primeiro aspecto importante. Pera lá, é uma espada diferente. Não é uma espada que fica na bainha. É uma espada que para tirar da bainha, isto é, desembainhar, eu não... Vou flexionar o verbo agora, espero que esteja certo. Eu não desembainho essa palavra na minha mão. Para desembainhar essa espada, eu tenho que tomá-la na minha boca. Diga, a palavra vai ser arma quando ela estiver na minha boca. Porque a espada aqui, ela não é um instrumento comum. A espada aqui vai ser palavra. Diga, a espada é palavra. Para ser desembainhada, deve estar na minha boca. Precisa ser verbalizada, proclamada. Por isso a importância de você ser um cristão fervoroso, um cristão expressivo. Não cabe aqui timidez, não cabe aquele crente mudo, calado, esquisito. Você tem que falar, porque a palavra é uma espada, e a espada deve ser verbalizada. Para tirar da bainha, para estar no uso, para estar operante, ela precisa estar na sua boca. Diga, a espada como arma precisa estar na minha boca, operante. Então olha que interessante, é um outro texto. Volta para Efésios, por favor, capítulo 6.
versículo 17. A Bíblia então diz literalmente que arma é essa. Verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga: espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Oh, mas que coisa fantástica! Mas como é que eu vou usar essa espada? Fala mais, pastor, me explica melhor. É só pôr na boca? Falar, blá, 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 da boca para fora, papapá, patati, patatá, falar, até espumar o canto da boca? A Bíblia fala que nós não devemos nem orar como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Fala até cair para trás, aquilo não passa do teto. Porque não é pela repetição, não é por aquelas frases decoradas, por aquelas frases prontas, escritas lá em nem mil, né? Antes de 1000. Não é com palavras, é com coração. Se a sua, oh meu Pai, a gente tem que ter cuidado ao dizer essas coisas. Não devemos fazer como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Eu vou dizer uma coisa: se a sua oração não for resultado de um exercício do seu coração, eu estou falando para aquela câmera porque você está indo para a televisão. Se não for um exercício do seu coração, querido, isso não vai passar do teto. É oração vã, é inútil. E olha o que tem de gente falando e repetindo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, um grupo de 4 vezes, um grupo de 7 vezes, um grupo de 5 vezes, depois repete. Não é nessa base. E olha um texto aqui em Romanos, a Bíblia diz o seguinte: aquilo que nós confessarmos com a boca, crendo no coração, isso produz efeito para a salvação. Então a Bíblia aqui está descortinando um princípio para a oração. Escuta: se você não declarar a palavra, primeiro tendo crido na palavra, é mero blá blá blá. Desculpa a expressão, é verborreia, é palavrório. Então qual que é a maneira de eu desembainhar essa palavra? Eu vou crer no meu coração, eu vou crer na palavra. Em que aspecto? Por exemplo, a palavra diz que eu sou filho de Deus. Eu creio primeiro no meu coração, primeiro eu acolho a palavra dentro de mim. A tua palavra é verdade, eu creio, eu aplico fé. Assim é. Quantos creem que a palavra diz a verdade? Nesse particular, porque cada aspecto você precisa crer nele. Um aspecto: eu sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Oh Deus, eu sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, diz a tua palavra. E eu creio no meu coração, e porque creio no meu coração, eu verbalizo. É nessas circunstâncias que a palavra se torna uma arma poderosa. É acompanhado de fé, não é por mero blá 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 e repetição. Tem gente que toma a palavra de Deus como patuá. Você chega lá na cômoda, está lá uma Bíblia melada de óleo no Salmo 91, tem 30 anos que está aberto lá, nunca leram nada, não conhece nada da Bíblia. Está lá aberto o Salmo 91, está lá na cômoda. Enfeite. Minha mãe, quando não era cristã ainda, melhor, quando era cristã e seguia folclore, uma amiga dela, havia sempre tentativa de roubo na nossa casa, e meu pai sempre viajando e ausente. Então minha mãe ficava com medo. Aí uma amiga dela: faz o seguinte, Analícia, pega o Salmo 91, copia, ensinou lá uns rituais, depois você pega esse Salmo 91 e prega atrás da porta, que não vai entrar ladrão na sua casa. Irmãos, a Bíblia para algumas pessoas virou ferradura de cavalo, dente de coelho, trevo de 4 folhas.
Deixa eu te falar, isso é um equívoco, isso é folclore, não tem valor nenhum. Se você quer ter realidade espiritual, pelo amor de Deus, tome a palavra como arma, da maneira certa. Em primeiro lugar, creia nela. Cada porção, se eu for dizer maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo, eu não vou ficar declarando, jogando palavra fora, declarando para aquilo virar verdade. Não, eu vou declarar porque é verdade, eu já criei naquele princípio antes. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Primeiro eu criei, é verdade, é maior mesmo aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E porque eu creio que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, eu declaro, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Satanás, tu não tens autoridade para prender e segurar e reter a minha vida. E olha, irmãos, eu acho que eu comentei isso aqui ontem, não sei se foi aqui ou se foi na turma da tarde, mas durante tanto tempo, o inimigo falava, lançava na minha mente, esse ano é o fim do meu ministério. Esse ano o meu ministério vai acabar. Eu estava em Lisboa um tempo atrás, acho que foi aqui que eu contei, que eu estava descendo um trem, e o trem estava descendo, entrando num túnel, e entrando no túnel para dentro da terra, e uma seta maligna, meu ministério está acabando, estou indo cada vez para o buraco. Irmãos, mas com base em quê? Não tem base nenhuma. O inimigo vai usar os argumentos mais estapafúrdios na sua vida. Agora, quando você quer destruir os argumentos do diabo, você precisa de armas, e a Bíblia diz que nós temos armas poderosas. E qual que é a principal arma aqui? A palavra, porque a palavra é espada. Amém? Eu vou fazer um estrago nos argumentos do inimigo. Foi essa a arma que Jesus usou? Foi. Manda que essas pedras se transformem em pães, disse Satanás para ele. O que Jesus disse? Está escrito. Ele fez o quê? Desembainhou a espada. Como? Declarando, está escrito. Mas que tipo de declaração? Qual foi a maneira de declarar? É aqui que está a chave, é nesse detalhe. Não é declarar. Declarar, todo mundo declara. O hindu declara, o budista declara, todo mundo declara. A questão é como você declara. Ela vai se tornar arma a partir do como, da qualidade da declaração. Se é só bababá, blá 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 blá, patati patatá, não vai resolver nada. Agora, se eu creio no meu coração, nem só de pão viverá o homem. Eu não preciso de viver baseado nesse pão, Satanás, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É dessa palavra que eu me alimento nessa manhã. O que aconteceu? Jesus soltou uma bomba no argumento do diabo, desmascarou e caiu tudo por terra, de tal forma que ele nem tentou de novo usar aquele argumento, ele veio com outro. Por quê? Foi detonado o primeiro argumento. Detonado por força de quê? Da palavra de Deus como espada, que é poderosa. E é poderosa para destruir. Diga a palavra, destrói. Destrói todo argumento das trevas. Mas a palavra também é instrumento para construção, edificação. Ela edifica o povo de Deus, mas ela destrói os argumentos das trevas. Então, quando eu creio no meu coração e declaro com a minha boca, eu estou desembainhando a principal arma que eu tenho, a palavra de Deus. Eu pergunto, que tipo de batalha você vive na sua casa? O inimigo vem falando de miséria, que está arrastando você para um turbilhão de miséria, de necessidade, de dificuldade. Você pega a palavra, há uma promessa: comereis o melhor da terra. Está escrito. Mas não vai ter valor nenhum fechado, ou dentro em cima de uma cômoda, com o Salmo 91 engordurado. Vai ter valor nenhum. Mas quando você arranca isso das páginas da Bíblia, crê no seu coração, Deus prometeu que eu comeria o melhor da terra. Ele não tem prazer que a palavra não se cumpra. Se está escrito,
Ele velará pelo cumprimento da sua palavra, porque Jesus disse que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E o diabo está falando miséria, pobreza, dificuldade, problema financeiro, estou te arrastando para um turbilhão, cada vez padecendo mais necessidade. Você vai declarar a palavra: Senhor Jesus, a tua palavra diz, está escrito que o céu e a terra passarão, mas as tuas palavras não passarão, elas serão cumpridas, cada I e cada J se cumprirá. Estou declarando só da boca para fora? Não tem valor. Mas se eu estou declarando a partir de um crer no meu coração, é verdade, eu creio que o que ele falou é válido, é verdade, ele não enganou, ele não está me enganando, ele não é irresponsável, mas ele velará pelo cumprimento da sua palavra. Então eu vou tomar: comereis o melhor da terra, diz a tua palavra. Satanás, eu declaro agora a palavra de Deus sobre esses argumentos de amedrontamento, de temor, de chantagem que tu trazes contra a minha mente. Eu já identifiquei, eu já desmascarei os teus argumentos. Portanto, agora, em o nome de Jesus, ouça o que eu estou para dizer: comerei o melhor da terra, está escrito. Eu creio na palavra, e porque eu creio na palavra, eu proclamo, eu verbalizo, e agora eu desembainho, eu tiro da bainha essa espada poderosa que é a palavra de Deus, e eu declaro: eu comerei o melhor da terra, crendo no meu coração, comerei o melhor da terra. Sabe, quando o inimigo vinha trazendo essas ameaças contra a minha vida, o meu chamado, eu declarava: vou prosperar, vou crescer, vou avançar, vou frutificar, porque é promessa de Deus que nós frutificaríamos. Sabe, toma versículos, toma texto da palavra, libera em fé. Gente, com aquela atitude para testar se dá certo, não é nessa base. Eu vou declarar isso aí para ver se funciona. Comereis o melhor da terra, comereis o melhor da terra, amém. Pelo amor de Deus, você tem que ter uma aula num batalhão do exército. Pelo amor de Deus, se ponha de pé em autoridade, com ousadia, diga: comerei o melhor da terra. Ou eu creio na palavra e honro a Deus, ou descreio da palavra, envergonho a Deus e chamo Deus de mentiroso. Como tu és mentiroso, por isso eu fico aqui todo titubeante. Para honrar a Deus é preciso crer em Deus. Diga: para honrar a Deus é preciso crer que o que Ele falou está em vigor. Cada palavra, cada promessa, cada expressão, cada palavra. Se Ele diz, então eu vou crer. Olha, querido, ou você é crente ou é incredulente, você tem que escolher. Não, em cima do muro não dá. Aquele crente morno, Paulo dá uma ordem: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O que é fervoroso? Por favor, faz uma interpretação de língua portuguesa. Fervoroso, o que é? Estar em ebulição. Vem de fervor, vem de ferver. Ebulição, 100 graus. Ou é ou não é, ou creio ou não creio. Se é para crer, então eu vou honrar a Deus. Então eu vou me levantar em autoridade, vou acolher a palavra, crendo no meu coração, e vou proclamá-la como deve ser. Comerei o melhor da terra. É para mim a promessa. Cala a tua boca, Satanás, porque a promessa é válida para mim. Por que para mim? Porque eu sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos filhos de Deus mediante a fé nós temos aqui? É totalmente diferente de: sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nome do... deixa pra lá. Aquela coisa
que não froi nem contribui, nem não avança nem vem, não vai nem, não resolve. Sou filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Qual outra arma que nós temos? A Bíblia fala de uma outra arma poderosa. Antes de falar disso, muito tempo atrás, quando eu lia a armadura de Deus ali em Efésios, eu achava estranho porque não era prático. Couraça da justiça, como é que é isso? O que se faz? Preparação do evangelho, sapato, como é que é? Calçar a sandália da preparação do evangelho da paz, o que é isso? O que é essa coisa? Isso funciona? Como é? Isso é prático? Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é prática. Tudo que Deus tem para você é para ser colocado em prática, é para funcionar. Diga, a palavra de Deus funciona. A vida cristã é movida de princípios que funcionam. Deus não pode ser incoerente. E nós vamos vendo então aqui a palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no verso 16 do capítulo 6 de Efésios. A Bíblia diz: embraçando sempre o escudo da fé, diga escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, presta atenção, nós não vamos avaliar todas as partes aqui da nossa armadura, mas o escudo da fé é outra arma poderosa. O que é o escudo da fé? É um posicionamento que honra a Deus, não olhando as circunstâncias do natural, mas olhando o que a palavra de Deus promete. Você tem duas alternativas de vida: ou você liga a sua fonte de energia, liga a tomada, não andar na carne, e andar na carne é andar por vista, Carlos. Ou você liga a tomada no nível da fé e vai andar no Espírito, e andar no Espírito é andar por fé. Diga, andar no Espírito é andar por fé. Então como é que funciona isso? O relatório do natural diz: impossível isso acontecer. Mas a fé diz: tudo é possível para o que crê. O relatório do natural diz: meu casamento acabou, não tem mais cura para essa enfermidade, não há possibilidade nenhuma para mim, eu já estou no fundo do poço. Se você caminha com base no natural, você não tem como alterar nada, o natural vai te sufocar. Agora a palavra de Deus está dizendo aqui que o escudo da fé, ele apaga dardos, ele destrói, ele desarma, ele desmascara as circunstâncias criadas pelo inimigo. Como é que é esse escudo da fé? Deus, eu vou colocar os meus olhos e o meu coração no que tu declaras. Se tu declaras, então isso pode ser. Eu vou tirar os meus olhos da ótica do natural, não vou colocar os meus olhos no relatório das coisas naturais, não vou ver as possibilidades naturais, finitas, limitadas, mas eu vou olhar para as possibilidades infinitas e ilimitadas do teu Espírito. Semana que vem vai estar ministrando aqui para os irmãos, pastor Marcos. Ele vai falar sobre a fé dinâmica, e ele tem uma experiência tremenda com Deus. Ele é médico, e ele era paciente terminal de câncer, terminal, com o corpo tomado, cheio de feridas, e o sujeito estava nas últimas, metástase, já era estéril, totalmente intoxicado por quimioterapia e fisioterapia, desenganado pelos médicos. Qual o relatório do natural? A morte te espera. Não tem. Cientificamente, o veredito da ciência é: você vai morrer em poucos dias. Já pensou? Veredito da ciência. E a ciência normalmente é mais ou menos, devia ser exata, né? A ciência é tudo aquilo que pode ser provado, mensurado, medido, demonstrado. E o veredito da ciência é: você vai morrer em poucos dias. Só que uma coisa alterou o curso da vida dele. Ele teve encontro com Cristo.
E paciente terminal, ele foi curado. E a ciência dizia: não há como você ter filhos. Eu conheci o filhinho dele, deve estar com 6 anos, um menino lindo. Os exames comprovavam: não tem, está tudo morto. Espermatozoide, acabou, não tem, você não tem como gerar filho mais, acabou. E o filho dele está lá, palpável, para qualquer um ver. Com o escudo da fé, você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Não ande de acordo com o relatório do natural, mas ande pela fé. Andar por fé é andar no Espírito. Andar com a ótica presa no natural é andar na carne. Diga: quem anda com a ótica presa ao natural anda na carne. Quem anda por fé anda no Espírito. Novamente, isso é completamente prático. Se eu fixo o meu coração no que a palavra de Deus diz, eu me recuso a olhar os sintomas do natural. Os sintomas do natural diz: impossível, acabou, fim, não tem saída, imutável. Eu vou olhar para alguém que diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Diga: todas as coisas são possíveis para mim que creio. Olha que arma poderosa, olha que escudo poderoso, olha que espada poderosa. O diabo vai falar: não tem saída para você, o seu caráter não tem jeito, todo mundo desistiu de você, sua mulher, Deus também desistiu. Aí deixa o Espírito Santo colocar algo no seu coração. Quando o homem diz que o veredito é final de linha, a palavra de Deus diz: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Glória a Jesus. Mas sabe, amados, se eu me disponho a caminhar em fé, em cima do que Deus me diz, eu estou honrando a Deus. Sabe, nós precisamos de entender as implicações das coisas. Quando você está descrendo da palavra, ou não está valorizando no nível certo a palavra de Deus, você está desonrando a própria pessoa de Deus. Você está afrontando o caráter de Deus. Agora, quando eu me disponho a crer na palavra, eu estou honrando a Deus. Deus se sente honrado. Por quê? Eu estou declarando que Ele é verdadeiro, que Ele não é mentiroso. Tu farás cumprir a tua palavra a meu respeito. Diga: Deus tem os melhores pensamentos a meu respeito, as melhores promessas a meu respeito. Anda com base nisso, querido.